Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. O Santos que perdeu ontem para o Fluminense por 1-0 no estádio do Maracanã e se complicou no Campeonato Brasileiro, permanece com apenas 16 pontos. A pressão sobre Paulo Turra aumentou e é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Turra vai conseguir segurar a pressão? É o nome certo para ficar no Santos até o final do ano? E quais as possibilidades que o Santos tem no mercado? Quero falar também sobre contratações. Faltando pouquíssimo tempo para o encerramento da janela, o Santos contratou apenas 3 jogadores: Dodô, Furt e Jean Lucas. O torcedor está muito preocupado. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da Mais Ágil para você. Na Mais Ágil, você antecipa o seu FGTS com as melhores condições do mercado. Você que tem seu fundo de garantia parado, sem render absolutamente nada, eu tenho a solução para você, hein? Quer realizar aquela viagem dos sonhos? Quer pagar aquela conta que está te dando uma dor de cabeça danada? Corre para Mais Ágil, é só clicar no link que está fixado nos comentários e também na descrição, que um dos atendentes da Mais Ágil via WhatsApp vai passar tudo para você. Valores, condições, prazo, para que você possa optar pela antecipação do seu FGTS. Então, não perca esta oportunidade, não perca esta facilidade. Clica no link fixado nos comentários e também na descrição. Vem para Mais Ágil você também. Meus amigos varandeiros, Santos Futebol Clube perdeu no dia de ontem. Paulo Turra permanece com apenas uma vitória no comando do Santos Futebol Clube. E mais do que o resultado, o que chamou a atenção dos críticos e também da torcida santista foi a forma de atuação do Santos Futebol Clube ontem. O Santos não chutou sequer uma bola ao gol do goleiro Fábio. As finalizações foram todas para fora e pouquíssimas finalizações. E mais do que isso, o Santos não consegue ficar com a bola nos pés. O Santos é um time que praticamente deixa o adversário jogar e se propõe somente a se defender. E se defender mal, essa é a verdade. A situação do Santos Futebol Clube fica ainda mais complicada considerando que a performance do time em campo não é boa. O torcedor acaba não tendo expectativas sobre o momento atual do Santos Futebol Clube, principalmente comandado por Paulo Turra. Olha, o Turra é um treinador que tomou decisões importantes, principalmente no afastamento de jogadores, porém, não tivemos uma contrapartida. No caso, as contratações. O Turra afastou alguns jogadores, como foi o caso do Soteldo, do Ivonei, do Lucas Barbosa, do Ed Carlos, do Daniel Ruiz. Também nós tivemos o Natan, o próprio Lucas Pires também afastado, mas não tivemos uma reposição dessas peças, o que é muito importante. Então, se a decisão do Turra lá atrás se mostrou correta, na frente, a diretoria do Santos não deu respaldo ao treinador, contratando outros nomes que pudessem, de alguma forma, aumentar o leque de opções de Paulo Turra. E ontem nós vimos, né? O Santos perdendo a partida e o treinador tendo que colocar Lucas Braga, Luan Dias, Camacho, Inocêncio. O Furt eu vou tirar dessa lista porque acabou de chegar e ainda precisa mostrar o seu valor. Mas a grande realidade é que o elenco do Santos é muito frágil. É claro que o Paulo Turra tem muita responsabilidade no resultado de ontem. Eu acho que a forma de jogo é responsabilidade do Paulo Turra. Não dá para você ter um meia como o Lucas Lima e exigir que ele marque os 90 minutos. O Santos ontem, 102 minutos de jogo, contando os acréscimos, não chutou sequer uma bola ao gol do goleiro Fábio. Isso é uma vergonha, já diria Boris Casoy, né? Então, a realidade do Santos é que com esse elenco o Santos vai sofrer demais e a diretoria precisa responder rapidamente e contratar jogadores. Diego Pituca, por exemplo, se o Santos tiver condições, talvez o ideal seja pagar o valor que o Kashima Antlers está pedindo. Não adianta, neste momento, economizar para depois ter um prejuízo absurdo o ano que vem numa segunda divisão. Isso não quer dizer que o Diego Pituca resolva o problema do Santos,
mas significa dizer que com esse elenco, se o Santos não for agressivo nesses 2, 3 últimos dias de janela, vai ter muitas dificuldades, né? Os jogadores que o Santos ainda negocia, Juan Pablo Vargas, esse está praticamente certo, mas não resolve o problema da zaga do Santos. João Basso, me parece até um jogador interessante pelo que vimos e pelo que temos de informação, mas também não resolve em 100% o problema defensivo do Santos. E está faltando realmente atacantes, né? Está faltando atacantes. As informações que chegam é que o Santos praticamente desistiu do Sonhora por ser um jogador lento, por ser um jogador sem intensidade, e o Paulo Turra teria recusado, já teria barrado a contratação do Sonhora, que está sem clube nesse momento após passagem pelo Juárez do México. Camanô, esse é um jogador que tem proposta de outros clubes e também está avaliando a proposta do Santos, que é boa. A proposta do Santos para ter o Camanô é boa, mas o jogador pode acabar optando por permanecer na Europa. Então, é esse o problema do Santos. O Santos demorou demais realmente, né, para buscar opções interessantes e agora falta pouco tempo, as opções no mercado são cada vez menores e realmente esses jogadores acabam sendo caríssimos neste momento, com uma qualidade duvidosa e muitos deles até desconhecidos, como é o caso desses jogadores que o Santos está trazendo. É o problema de você não ter um planejamento, é um problema de você ter um dirigente como Andrés Ueda, que é muito ruim, é incompetente. Eu falava no vídeo de ontem que eu não consigo mais dizer se a saída do Andrés Ueda agora resolve. Eu acho que o Santos demorou demais para tomar uma decisão, o Conselho Deliberativo do Santos, de afastar o presidente Andrés Ueda. Eu acho que até a própria torcida do Santos, de forma inteligente, deveria ter protestado de forma direta contra o Ueda. E não contra a CG, contra a Natan. Isso aí não vai mudar em nada. Era preciso fazer um protesto direcionado ao presidente Andrés Ueda lá atrás. E isso não foi feito, né? Quando eu digo torcida, são os 8 milhões de torcedores. Todos os torcedores do Santos têm direito de protestar de forma inteligente. E eu acho que nós demoramos muito para fazer isso e agora a situação do Santos é muito delicada. Você deve estar se perguntando, Marcão, mas ainda faltam mais de 21 rodadas. Faltam mais de 21 rodadas, mas também faltam mais de 21 rodadas para os outros clubes que disputam o campeonato, assim como o Santos. E esses clubes estão se preparando muito melhor do que o Santos Futebol Clube. O Santos hoje só joga um futebol melhor que o Vasco da Gama e talvez do que o próprio Bahia. Só que o Bahia tem uma possibilidade de investimento maior que o Santos Futebol Clube. O Vasco da Gama, esse me parece que a cada rodada se afunda mais. Então, a situação do Santos é muito delicada. Nós temos aí o Vasco praticamente numa situação irreversível, não só pela pontuação que ele tem hoje no campeonato, mas pela projeção do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. E temos 3 vagas em aberto. O Corinthians não vai brigar para cair, claramente. Venceu ontem, tem um jogo a menos que o Santos Futebol Clube, tem um elenco infinitamente maior e melhor do que o do Santos. Você percebe uma curva ruim do Fortaleza. Esse Fortaleza pode acabar entrando ali na zona da confusão. Curitiba crescendo, Cuiabá praticamente já longe da zona de rebaixamento. Já tem 25 pontos o Cuiabá, né? 25 pontos, com mais 2 jogos ainda no primeiro turno, podendo chegar a 31. Belíssimo trabalho do Cuiabá, da diretoria do Cuiabá. E a gente percebe o Santos ali brigando contra o Curitiba, contra o Goiás, né? Com o Vasco da Gama, enfim, são as equipes que vão brigar no rebaixamento. Então, é caótica a situação do Santos. Eu esqueci de falar do América Mineiro. O América Mineiro que também tem um time muito melhor que o Santos Futebol Clube, um planejamento muito mais eficiente do que o Santos Futebol Clube e mais do que isso, tem um treinador melhor que o nosso, que é o Wagner Mancini. Então, o Santos, ele tem um presidente ruim, um gerente de futebol ruim, coordenador esportivo, como queiram chamar o Paulo Roberto Falcão, que na verdade não faz absolutamente nada, e um treinador que não tem o tamanho do Santos, né? Eu volto a dizer, eu até acho que o Paulo Turra tomou decisões interessantes em afastar jogadores, mas ele não está preparado para ser treinador do Santos. Foi um grande erro trazer o Paulo Turra para o Santos Futebol Clube. Um treinador sem currículo, um treinador sem know-how. E agora, vai fazer o quê? Vai mandar embora mais um treinador? Vamos ao 10º treinador da gestão Andrés Ueda? É uma vergonha. E aí quando a gente olha
o mercado, nós temos nomes interessantes, como é o caso de Mano Menezes, que seria mais um da Escola Gaúcha, mas não tenha dúvida que é um nome fortíssimo no mercado. Eu tenho dúvida se o Mano Menezes aceitaria o projeto do Santos, até porque a gente sabe que o Mano Menezes tem currículo, talvez para ele não seja interessante assumir um projeto como esse, onde o Santos, com ele ou sem ele, tem grandes chances de cair para a segunda divisão. Então o Mano Menezes pode acabar esperando um pouco mais, ter um projeto muito melhor ou no Brasil ou fora do país. Eu não acredito que o Mano aceite o Santos, de verdade não acredito, a não ser que o Santos faça uma proposta absurdamente boa para o Mano Menezes. Bônus por ele manter o time na primeira divisão, um salário astronômico acima de R$1 milhão para o Mano Menezes, e não me dá a impressão de ser algo que o Rueda possa pensar em fazer. Então, eu acho dificílimo que o Mano Menezes assuma um projeto como o Santos Futebol Clube neste momento. O Rogério Ceni é um outro nome, eu acho que esse é um nome talvez com maior possibilidade, e uma outra possibilidade é você tentar o Carille de volta. Pagar um salário alto para o Carille, que já tem experiência nesse tipo de situação, está mais adequado para esse momento do Santos esportivamente, viveu uma situação parecida em 2021, então eu coloco esses 3 nomes como possibilidades no Santos Futebol Clube. Mano Menezes, acho difícil, mas é um nome forte, talvez no mercado é o principal nome. Rogério Ceni, que está sem clube, um treinador com menos experiência, mas com perfil de vencedor, perfil competitivo, que é o que o Santos precisa. E aí, Fábio Carille, esse que está no Japão, ele gosta do Santos Futebol Clube. Claramente, o Carille foi mal compreendido lá atrás, né? Deixaram a perna para o Carille cair, porque o Carille fez um grande trabalho no Santos Futebol Clube. Ele sim foi um dos responsáveis por tirar o Santos do rebaixamento em 21. Se fizeram uma proposta boa para ele, acima do normal, ele vem. Então, achar que o Paulo Turra tem a capacidade para tirar o Santos deste momento, sabendo que não teremos contratações do nível do Santos, sabendo que Paulo Roberto Falcão vai continuar até o final do ano, sabendo que o péssimo presidente Andrés Rueda será o presidente do Santos até o final do ano, é difícil, é duro, mas vai sobrar para o Paulo Turra. Ele não tem casca para segurar esse momento do Santos Futebol Clube. Não tem casca. Pode ser injusto a demissão dele, mas talvez seja necessária. Essa é a verdade. O Paulo Turra vai pagar o pato. Vai pagar o pato. Isto porque, no meu ponto de vista, a contratação dele foi equivocada. E aí vai sobrar para ele. E talvez essa decisão tenha que ser tomada ainda esta semana. O Santos não pode perder tempo. Assim como perdeu na janela para contratar, o Santos precisa ser rápido na tomada de decisão, mesmo que essa tomada de decisão não seja mais justa, como muito provavelmente será a saída de Paulo Turra. Isso não, de alguma forma, muda a minha opinião que Paulo Turra ontem foi muito mal. Paulo Turra ontem foi muito mal no Maracanã, nas mudanças, na forma que o Santos jogou, né? Mas volto a dizer, é um treinador que sequer deveria ter sido contratado. Sequer deveria ter sido contratado. Meus amigos varandeiros, vamos falar um pouquinho sobre contratações? Olha, o Santos praticamente desistiu do Alan Sonhora, o jogador americano barra argentino, já que ele tem dupla nacionalidade. Paulo Turra teria barrado a contratação do jogador. Muito se fala por conta da falta de intensidade, né? O jogador Camanô, o atacante velocista Camanô, africano, nascido na Guiné, ele ainda permanece nos planos do Santos Futebol Clube, mas avalia outras propostas. A informação que eu tenho é que a proposta do Santos Futebol Clube para o Camanô é uma boa proposta financeiramente, mas o jogador pode acabar ficando no futebol europeu. Ele que estava jogando na Rússia, também teve passagem pelo Bordeaux da França, onde ele atuou, né, por mais vezes, né, profissionalmente, foi justamente no Bordeaux. O Santos deve anunciar nas próximas horas a contratação de João Basso e também Juan Pablo Vargas, mas faltando aí pouco mais de 72 horas para o encerramento da janela, a situação do Santos está muito complicada, visando
contratação de jogadores, né? Vamos aguardar, lembrando que para jogadores que não possuem contrato, o Santos tem até o dia 15 de setembro para realizar esse tipo de contratação. Então, o prazo é um pouco mais extenso. Neste caso, se encaixam jogadores como o Camanô, que não tem contrato neste momento, o próprio Roberto Pereira, que o Santos ainda não desistiu, até porque o jogador não definiu o seu futuro, e a realidade de tudo isso é que também não é nada garantido o Santos contratar jogadores de um nível melhor e isso significar que o Santos vai sair da zona da confusão. Vide o caso do Grêmio em 2021, que fez várias loucuras, mas não conseguiu escapar da segunda divisão após fazer um primeiro turno horroroso. Por que isso acontece? Justamente por conta da pressão, né? E principalmente quando você tem um clube que briga para não cair por 3 anos seguidos. O torcedor emocionalmente já está abalado. Os jogadores, grande parte deles que participaram desses 2 últimos anos, emocionalmente também já estão abalados. Então tudo isso pesa. Então contratar jogadores de qualidade agora não garante que o Santos vai conseguir escapar. Mas é claro, precisa fazer todos os esforços para que o Santos não caia. E esses esforços pode realmente incluir também a contratação do Pituca agora. O Santos precisa fazer de tudo para não manchar a sua história e jogar a segunda divisão, que seria um grande desastre esportivo para o clube. É isso, meus amigos varandeiros. Informações do Santos, análise do momento do Santos, aqui no Varanda Futebol Debate. Grande abraço, valeu galera, tchau!